Quando se fala em oração, é de tal forma vasta esta temática que não sobeja ler a pergunta 653 que Kardec fez aos espíritos, respondida no Livro dos Espíritos, tratando-se da adoração exterior. Perguntou Kardec e sua equipe: precisa de manifestações exteriores a adoração? Os espíritos então responderam: a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Em seguida, Kardec indaga: será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Na pergunta então 654, Kardec faz uma pergunta emblemática: tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Os espíritos então dão a seguinte resposta: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são filhos de Deus e irmãos. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que se exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem e ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que noutro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. A pergunta 656 que Kardec faz é a seguinte: a adoração individual será preferível à adoração em comum? Os espíritos respondem com absoluta coerência: reunidos pela comunhão de pensamentos e de sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creiais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. As questões que se seguem, a partir da pergunta 658, tratando da prece especificamente, onde na pergunta 659 os espíritos dizem que 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E diz uma coisa fundamental na 660: a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Kardec então, na dúvida, indaga: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até, algumas vezes, viciosas? Os espíritos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Nisto consiste, entre aspas, a grande filosofia do Espiritismo.
não fechar os olhos para os seus próprios defeitos. Dizem os espíritos em seguida: fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira como o aplicam. A questão da prece, após ler essa introdução extremamente clara e elucidativa, por que provém da sinceridade? Por que tantos espíritos se batem no aspecto da sinceridade? Não mais fazem eles do que corroborar com absoluta clareza as palavras do Cristo no Sermão da Montanha, quando o Cristo dizia: não sejais como os hipócritas que creem que por palavroso excessivo, por excesso de palavras, serão ouvidos. Nem sejais como os hipócritas que creem que orando em pé nas sinagogas adquirirão algum mérito, porque oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, e oram nas esquinas das ruas largas para serem admirados. Eis que já receberam a sua recompensa. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento e orai em segredo, e vosso Pai, que ouve no segredo, vos aliviará e vos ouvirá. Então, a grande questão trazida pelo Livro dos Espíritos, que nada mais corrobora a palavra do Cristo, nos faz pensar no seguinte argumento: orar com sinceridade, orar sem hipocrisia, orar, se possível, no silêncio do seu aposento, com fervor e com sinceridade, conforme tão claro nos explicam. Apesar da oração em conjunto também ter o seu valor, desde que destituída dessa hipocrisia. O aspecto religioso, por assim dizer, que nos inspira a oração, a prece, louvar a Deus, agradecer pelas benesses conseguidas, pedir bênçãos, pedir forças para superar os obstáculos, toda essa questão já conhecida de todos nós, precisa de uma análise pela ótica científica do Espiritismo. Eis que, quando oramos, o poder da nossa mente, logicamente, dependendo da forma como realizamos essa oração, o poder da nossa mente faz com que o nosso padrão vibratório se modifique, faz com que irradiemos uma aura magnética, fluídica, que nos torna mais abertos, como se o nosso perispírito se ampliasse, a sua irradiação se ampliasse e se abrisse e se purificasse, ficando desse modo mais suscetível a que os bons espíritos possam exercer a sua influência benéfica com seus conselhos, com suas intuições, nos tornando mais fortes para resistir ao mal. Eis que com suas intuições melhor podem nos orientar. É sim a prece uma evocação, uma forma de evocar que bons espíritos se aproximem de nós. Frequentemente Kardec falou em várias de suas obras, em vários momentos da sua codificação, que muitas vezes quando se ora para um espírito determinado, que naquele momento o espírito porventura não pode ou não deve manifestar-se, ele envia mensageiros de alto grau de elevação que ou substituem no momento de nos aconselhar, de nos orientar, de evitar que derrapemos e caiamos em ciladas nos momentos difíceis da vida. Muitas vezes o resultado de uma oração é a intuição que nos é dada, é a palavra que nos é murmurada nos ouvidos sem que percebamos, mas que nos orienta em qual decisão tomar. O que muitas vezes pensamos que é uma mera ideia ao acaso, que nos passou pela cabeça e que nos tira de uma dificuldade, é com frequência o resultado de uma oração nossa, onde ao pedirmos, a providência divina sabe a melhor maneira de nos atender e desse modo envia espíritos que nos dão conselhos dos quais percebemos a sombra desses conselhos e eles nos orientam
em forma de intuição. A prece tem esse aspecto evocativo, tem um aspecto fluídico, aspecto vibratório, de nos elevar e nos colocar num padrão mais alto, do qual, pela sensação e pela percepção desse padrão, podemos nos incentivar a permanecer nele. Por isso, uma oração incentiva muitas vezes o indivíduo a uma postura mais benéfica, a uma postura mais boa com seu semelhante, uma postura de mais paciência, de mais tolerância, e aquela postura, aquele padrão magnético permanece com ele, até que uma situação mais adiante o retire dessa situação. Mas se ele faz da prece um hábito lógico, utilizando-se da sinceridade, ele eleva o seu padrão vibratório e vai se mantendo nesse alto padrão sempre, um padrão que o purifica e o torna mais acessível às boas influências e às boas intuições. O aspecto da prece que tem a ver com a prece pelos mortos, digamos, os desencarnados, de nossa família ou de nosso convívio, a função dessa prece é justamente enviar essa energia de boa intenção, de caridade espiritual, para que essa energia possa ser um bálsamo para esses espíritos que muitas vezes encontram-se em posição sofredora. Tanto é que no livro, que é uma verdadeira pérola, O Céu e o Inferno, um dos 5 livros da codificação kardeciana, recebidos por Kardec e elaborados por sua mente brilhante, logicamente baseado totalmente no ensino dos espíritos, a segunda parte do livro Céu e o Inferno relata várias passagens onde diversos espíritos de todos os graus evolutivos, espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos de todo o tipo e feitio em termos de evolução espiritual, relatam através de psicografia ou psicofonia, relatam exatamente aquilo que eles viram e que eles vivenciaram após a morte do corpo. O que é uma joia, um tesouro, porque são eles que nos dizem aquilo que eles viram. Isto é fundamental. E eles dizem muitas vezes que a prece lhes cai no espírito como um bálsamo, como um socorro, como um refrigério, como um purificador, os ajuda. Eis que aquela energia benéfica, de boa intenção e de caridade espiritual, enviada pelos encarnados, os ajuda a lançar uma luz sobre os seus perispíritos, muitas vezes escurecidos pelo sofrimento. Então a prece, grande função que nós vemos na doutrina espírita, eis que a codificação no Livro dos Espíritos não somente confirma a posição da prece no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, como bem elucidado, senão que nos mostra o início de um raciocínio filosófico a respeito da prece. Eis que a prece pode ser feita por qualquer pessoa, tenha ela cultura, não tenha, saiba ler ou não saiba, independente do número de palavras. No Sermão da Montanha, Cristo diz: nada poderás dizer a vosso Pai que ele já não saiba, nenhum pedido poderás fazer de vossa necessidade que ele já não saiba. Então a questão da prece não é informar a Deus de uma necessidade que nós temos para superar um obstáculo. Eis que um mínimo de razão nos indica que Deus já sabe do que precisamos. Então a função da prece não é essa. A prece objetiva que consigamos auxílio para superar as nossas deficiências de caráter e poder fazer da nossa encarnação algo mais aproveitável para a evolução do nosso espírito, pedindo auxílio de boas influências, de boas energias. Se acreditamos num determinado santo, ainda que este santo em especial não seja aquele que vem nos socorrer, que seja outro, ou que seja outro espírito de um grau elevado considerável, mas devemos pedir, devemos agradecer, devemos reconhecer. A função da prece é fazer que o nosso... Imaginemos uma metáfora.
Imaginemos que o nosso corpo está sujo com algum tipo de pó, alguma farinha, algum farináceo. Imaginemos que precisamos sacudi-lo para limpá-lo. A prece é como se fosse essa limpeza. A prece é como se fosse um purificador. É como se situasse, no momento da prece, o nosso psiquismo num patamar mais alto e essa vibração pudesse emanar melhores energias e com isso purificar muitas vezes o ambiente à nossa volta, além de nós mesmos. É por isso que o espiritismo legítimo, verdadeiro, aquele que veio das mãos dos espíritos recebidos por Allan Kardec, ele preconiza nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de paramento, de dogma, de roupa, de mesa, de colar, de amuleto, de cantoria, nada em absoluto, e sim uma doutrina filosófica de conexão da pessoa com a força criadora, que nós chamamos de Deus. Nós podemos dar o nome que quisermos, o que não mudará a natureza desta força criadora. A função da prece é exatamente essa elevação, e é por isso que, apesar do espiritismo não recomendar e não impor nenhum tipo de prática, ele aconselha que façamos o que ele chama de culto ao evangelho no lar, que leva esse nome culto apenas por hábito, porque não é um culto. Eis que não tem dogmas, não tem diretrizes a serem seguidas. É uma oração em família. Pensemos por um segundo, o que pode haver de mais belo e de mais proveitoso para a elevação espiritual e para o esclarecimento do que, e da proteção, do que uma oração em família. Se a família se reúne semanalmente, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, ela acostuma os espíritos superiores, de que naquele momento eles estarão conosco. Eles então se programam e se organizam para estarem conosco. Marcamos o dia, marcamos a hora, sempre naquele dia e sempre naquela hora. Lemos uma página edificante, que aconselha-se que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma outra página edificante. Mas podemos utilizar muito bem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem páginas de extremo esclarecimento. Basta abrir ao acaso naquele momento que a página será escolhida muitas vezes pelos espíritos superiores, que nos orientarão para escolher aquela determinada página, onde será lida 2 páginas, por exemplo, e em seguida comentários a respeito dessa página e orações, uma oração ou 2, mas que não leve mais do que 20 minutos a 30 minutos, para que não se torne fastidioso para ninguém e que se mantenha sempre esta prática. É uma prática, é um hábito, não existe rigidez. O único que se pede é que se coloque uma jarra com água pura, comum, em cima da mesa, cuja água será fluidificada pelos espíritos, saturada com elementos curadores que servirão e nos auxiliarão na manutenção da limpeza de nossos perispíritos e, muitas vezes, de alguma doença ou alguma necessidade que nós apresentemos naquele momento. É uma maneira de orar em família e utilizar do pensamento de forma criadora. Um ponto principal na oração que deve ser destacado é que, sempre que oramos, não devemos nunca esquecer que uma das grandes funções da oração é exatamente nos fortalecer para que possamos combater as nossas más inclinações, os nossos defeitos de caráter, as nossas más atitudes, para que possamos diminuir a nossa ganância desenfreada, para que possamos diminuir o nosso egoísmo, para que possamos diminuir os nossos ciúmes, para que possamos diminuir a nossa intolerância, para que possamos diminuir esses defeitos de caráter que tanto obstaculizam e dificultam o nosso progresso moral e, portanto, o nosso progresso espiritual. A oração, então, não tem valor por ser realizada em conglomerados grandes de pessoas, em grupos pequenos de pessoas ou em uma pessoa sequer.
Eis que o Cristo não fará distinção, e nenhum espírito superior fará distinção em que a oração seja proferida por 1, 2, 3 ou 1000 pessoas, desde que seja feita com sinceridade, de forma autêntica, que provenha do coração e que não seja uma manifestação vazia de hipocrisia e que não seja uma manifestação de mero culto social, de mera atividade social. Porque a oração que não se converte de alguma forma para o combate aos nossos defeitos e nossas más inclinações, que tanto prejudicam nossa evolução espiritual, é uma oração que poderia ter mais valor e que muitas vezes seu valor se perde. Eis que ao final da oração voltamos a ter os mesmos defeitos e sermos implacáveis e muitas vezes viciosos como éramos antes de fazer a oração. Então, o aspecto magnético, fluídico e vibratório da oração é um aspecto real. Eis que nos desprende daquele patamar onde nós nos encontrávamos para um degrau acima de vibração espiritual, para que nosso perispírito comece a se abrir, para que nosso pensamento possa ajudar a purificá-lo. A oração, então, tem um fator de conexão com o plano espiritual, tem um fator de emissão energética, e tudo isso é demasiado claro, tudo isso é muito perceptível. Eis que, ao final de uma oração, frequentemente percebemos como aquela oração nos fez sentir melhor. A oração, então, pode ser um encontro em família, pode ser uma reunião íntima entre pessoas que se querem bem, mas pode ser uma reunião individual, ou melhor, a pessoa sozinha, consigo própria, realizando uma oração que vise o pedido, a gratidão, mas, sobretudo, quando há o pedido, que seja um pedido sempre duplo ou triplo, mas que inclua sempre a necessidade de melhorarmos os nossos defeitos. Que muitas vezes os defeitos em que nos aferramos em manter ano após ano, às vezes década após década, é justamente o que macula e dificulta nossa evolução espiritual. Eis que a evolução espiritual não é feita de coisas de matéria, e sim coisas de espírito, perceptíveis pela sensibilidade, pelo coração, pela nossa visão de mundo. Que seja então a oração um hábito e que possamos sempre agradecer as oportunidades que temos no nosso caminho de evolução. Eis que tudo que se nos depara em nosso destino, tudo que passa pela nossa mente, que enfrentamos, que lidamos em nossa existência, que conseguimos vencer, obstáculos, situações, tudo são oportunidades sempre de crescimento espiritual. São coisas que nos facultam um desenvolvimento espiritual se nós soubermos encará-las sem reclamações desnecessárias, sem queixas vãs, sem blasfêmias, sem reclamar contra a providência divina, e sim fazendo da vida um passo a passo de evolução, um passo a passo de gratidão, porque podemos construir um destino melhor, porque podemos construir uma vida mais harmoniosa a cada dia, porque podemos nos reconciliar com o inimigo no dia de amanhã, porque podemos terminar uma obra que há muito tempo está inacabada no dia de amanhã, porque podemos amanhã começar a construir um novo futuro. Eis que o dia de amanhã é um livro aberto com páginas em branco, para que sejam escritas pela nossa vontade e pela nossa determinação. Que não seja nunca a oração um vão simulacro, uma maneira exterior de cantar, de chorar, de fazer sensibilizações melodramáticas, sociais, que no fundo não nos melhoram em absolutamente nada. A oração é sempre aquele caminho onde a nossa conexão é com a divindade e depois conosco, para que a divindade nos auxilie a melhorarmos como pessoa, como pessoas que somos, melhorarmos nossa conduta, termos
pouco mais de compaixão, sermos menos implacáveis, sermos mais coerentes na nossa vida, quando não perdoamos o nosso próximo, mesmo sabendo que aquele perdão seria um bálsamo, um remédio. Se o outro cria obstáculos e não conseguimos chegar até ele, paciência. Mas a nossa postura nunca deve ser uma postura recalcitrante, de repugnância, de ódio. Eliminemos sempre o ódio do nosso coração. Transformemos em piedade, aquela piedade cristã que se compadece das limitações e do sofrimento do nosso próximo. Que seja sempre oração um veículo para que superemos nossas dificuldades de caráter e para que possamos construir um futuro melhor. Isso é o principal que eu gostaria de deixar a esse respeito, que a doutrina espírita, esclarecendo e ainda completando, de certa forma, o ensino que Cristo iniciou com brilhantismo absoluto, nos mostra muito bem e deixa esse ensinamento claro sobre a oração. Diz inclusive na pergunta 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Isto foi o que os Espíritos disseram na questão 661 do Livro dos Espíritos. Que seja a nossa conduta de vida a nossa primeira prece de todas. Eis que a primeira das preces deve ser a nossa conduta diante do mundo. Quando secamos uma lágrima, quando damos um abraço fraterno, a nossa conduta, primeira prece. A segunda, a do coração. A do coração, principalmente. Que guardemos esse ensinamento conosco, que não esqueçamos nunca, nunca disso. É o que eu desejo do fundo do coração. Paz a todos. Que Deus esteja com todos nós. Felicidades, amigos. Um abraço.